Olá, tudo bem? Estamos começando um curso extremamente importante que é chamado de contrato eletrônico. Me acompanha aqui, Direito do Consumidor e os contratos eletrônicos, desafios e garantias do consumidor na era digital. Por que eu escolhi esse tema? Porque houve uma mudança no Código de Processo Civil sobre os contratos eletrônicos. Quer dizer, não uma mudança, mas uma inserção dos contratos eletrônicos como título executivo extrajudicial, que a gente vai tratar. É verdade, professor? Sim. Por quê? Porque toda vez que o banco executava um contrato eletrônico, chegava lá no STJ, então aí tem um pouco do lobby dos bancos, mas eu achei interessante porque a gente tinha que definir os contratos, né? Porque ainda mais essa relação de consumo, como é que fica? A pessoa vai lá no caixa, faz um empréstimo, como é que fica essa execução? Porque não vai se discutir o que se fala efetivamente é no direito material e no direito processual civil, porque você sabe que o direito processual civil instrumentaliza o direito material, então eu vou executar o cumprimento de um contrato que tem a base tanto no direito material, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, e eu uso o direito processual civil para fazer isso. E aí restava a dúvida. Por quê? O contrato eletrônico, por não ter duas assinaturas, né, duas testemunhas, as testemunhas instrumentais, não podia ser executado como um título executivo extrajudicial. Ele só poderia ser executado, né, aqui entre aspas, por meio de uma ação de cobrança, ou talvez uma, não ação monitória, porque não havia nenhum tipo de embasamento legal que obrigasse propor a ação monitória, questão de prescrição, ter uma declaração de dívida, enfim, mas a grande questão era esse contrato eletrônico, por não ser assinado por duas testemunhas, ele tem, né, ele era considerado um contrato e a jurisprudência caminhava no sentido de que o contrato eletrônico não era considerado um título executivo extrajudicial. E aí, então houve agora essa mudança que eu vou discutir aqui, mas eu quero fazer uma contextualização com vocês, porque o direito eletrônico, na parte contratual, principalmente empréstimo bancário, aquele empréstimo bancário que se faz ali na boca do caixa, está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu coloquei esse título aqui, Direito do Consumidor e os Contratos Eletrônicos, Desafios e Garantias do Consumidor na Era Digital. E aí eu vou começar aqui definindo com vocês o que é o direito eletrônico. O direito eletrônico é o estudo das leis que regulam toda e qualquer relação jurídica, na qual os meios eletrônicos sejam fatores primários, gerando obrigações para os contraentes ou para os contratantes. Tá? Então, o direito eletrônico entra nessa onda da informática, ele surge na onda da informática, conforme surgiu o direito médico, o direito da saúde, o direito sanitário, o biodireito, que são institutos totalmente novos, aquela divisão que existia de direito público e direito privado, sabe, nos primeiros anos do Banco Universitário, que para mim aqui já são mais de 30 anos, né? Já não existem mais assim tanta justificativa, porque na sociedade contemporânea que nós estamos, quantos direito marítimo surge também, direito, conforme eu falei para vocês, direito sanitário, direito da saúde, enfim. Muito bem. E aí vem o direito eletrônico, surge o direito eletrônico, para poder estabelecer normas nessa nova relação de consumo, na aquisição de bens, na aquisição de produtos, quando eu tenho ali classificado, né, enquadrado, a conduta enquadrada tanto do fornecedor quanto do consumidor, enquadrada lá no artigo 2º e no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui eu tenho uma relação de consumo. O direito eletrônico pode ser considerado uma ciência autônoma? Existe uma discussão se o direito eletrônico pode ser considerado uma ciência autônoma. Nesse momento, nós ainda entendemos que não, mas existem doutrinadores que entendem que sim. Quando que uma
eu estou assim caminhando para mudar de posicionamento, porque quando uma ciência é considerada autônoma, quando ela tem uma linguagem própria, quando ela tem um objeto de estudo próprio, o objeto de estudo próprio do direito eletrônico existe, mas a linguagem já é uma linguagem que é retirada um pouco ali do direito civil, do Código de Defesa do Consumidor. Mas se você quiser considerar o direito eletrônico um direito autônomo, uma ciência autônoma, não tem problema nenhum. Aí se pergunta também qual é a natureza jurídica do direito eletrônico. A natureza jurídica do direito eletrônico vai ser determinada de acordo com a sua aplicação tanto na esfera privada, no direito privado, quanto na esfera pública, no direito público. Por quê? Porque existem situações, por exemplo, em que você tem ali uma relação entre particulares, então vou colocar aqui o direito do consumidor, onde se faz um empréstimo bancário, por exemplo, né? Se faz ali na boca do caixa o empréstimo bancário, você consegue sacar ali o dinheiro emprestado, ou você já, através dos contratos, ali vai né, clicando ali clicando as teclas até que você consiga finalizar a contratação daquele empréstimo bancário em 36 vezes, em 24 vezes, em 12 vezes, enfim, e aí você consegue, então, esse benefício que é essa prestação de serviço. Então, aí você está diante do direito privado. E o direito público? Imagine você que vazam os dados, né? Estamos aí sempre falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Imagine você que vazem dados de um órgão público. Ué, é direito eletrônico? É direito eletrônico. O direito eletrônico normatiza todas as questões que envolvem internet, que envolvem sites, que envolvem e-mails. Então, nós estamos aí, neste caso específico, de coleta de dados, por exemplo, de um órgão público, nós estamos relacionados aí, estamos nos relacionando com o direito eletrônico. Muito bem, seguindo aí então, e o contrato eletrônico? O contrato eletrônico é uma modalidade de negócio à distância, efetivando-se via internet por meio de instrumento eletrônico, no qual está consignado a vontade das partes. A única diferença do contrato eletrônico é a questão de não ser um contrato físico, mas o contrato é aquele conceito tradicional em que eu tenho duas partes que vão, em comum acordo, fechar um determinado negócio, né? Então eu tenho a obrigação das duas partes, então aquele contrato vai ter objeto, aquele contrato vai ter forma de pagamento, aquele contrato vai ter condições, né, da entrega da coisa. Agora, aqui no contrato eletrônico só vai mudar a plataforma, que é uma plataforma, é um contrato eletrônico firmado via internet por meio eletrônico. Então não é o contrato físico, não é o contrato físico. Então o que vai mudar aí é essa ideia de nós termos aí um contrato firmado à distância, ok? Muito bem. Quem que é o usuário da internet? O usuário da internet é aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviços. Então, esse usuário aqui da internet, quem que é esse usuário da internet? Esse usuário da internet é o consumidor. Tá? Ele é o usuário. Ele vai utilizar, veja que aqui a base é o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. Ele diz assim, aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviços, no caso de agências bancárias, pode ser serviço, no caso de aquisição de produtos, tem muitas lojas que vendem produtos via internet. Vocês perceberam? Então, a proteção do consumidor em relação a essa compra de produtos ou aquisição de serviços, então a pessoa resolveu comprar. Aliás, hoje se compram muitas coisas, né, muitos produtos através da internet. E é importante, então, ter uma legislação própria para estabelecer exatamente
direitos e deveres, né, obrigações das duas partes, Você imagine, por exemplo, e aí a gente vai discutir isso, eu adquiro um determinado produto pela internet e eu recebo uma pedra. Isso é muito comum. Comprou lá um par de tênis, comprou um celular e recebe uma pedra, né? Uma pedra. Muito bem. Aí o que acontece? Quem é responsável? Estou pensando de compra nacional, não estou pensando de compra internacional, estou pensando de compra nacional. Vamos pensar, né, de forma didática hoje. Minha pretensão é que nós discutirmos aqui ainda no ambiente nacional. Então você tem uma plataforma nacional, você tem um fornecedor nacional. E aí você tem aquele intermediário que é a plataforma. Essa plataforma tem responsabilidade pela compra e venda do produto que não foi entregue? Eu vou responder isso no momento oportuno, tá? Qual é a responsabilidade? Se tem, qual é a responsabilidade? Então, vejam que nós estamos dando aí os primeiros passos nesta relação de consumo. Então, o serviço, ó, que é pelo site, né, como destinatário final desse consumidor aqui. Então, o fornecedor, nós temos a caracterização dele no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Esse destinatário final aqui é o consumidor. Ele adquire produtos, ele utiliza produtos como destinatário final, ou seja, é para ele, não é para revender. Porque se ele adquirir produtos para revender, não estamos falando na relação de consumo, a não ser que ele seja um revendedor pequeno e que se possa aplicar aí a teoria da relativização do que é o fornecedor. Nós temos uma teoria, não vou entrar nesses detalhes agora, porque a nossa ideia é você entender que os contratos eletrônicos, na sua essência, está relacionado com o consumo. Eu vou lá, adquiro um produto, ou eu vou lá e adquiro serviços como destinatário final. Muito bem. E aí você já deve ter visto isso na televisão. Nós temos aqui algumas espécies de contratos eletrônicos. Nós temos, por exemplo, proposta de negócio via e-mail, que é considerado um tipo de contrato eletrônico. Nós temos o home shopping, que são aqueles telecompras. Hoje na televisão você consegue, né? Você liga lá a televisão, tem lá os canais em que você pode adquirir, aparece muitas vezes o celular, né, o número do celular, o número do telefone, você tecla lá e liga, se compra à distância, tá certo? E você tem os empréstimos bancários no caixa eletrônico. Esses 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês são exemplos destinados à proteção do direito do consumidor nesses contratos eletrônicos. Por isso que a gente falou em direito eletrônico, tá certo? Então, nós estamos aqui entre o direito eletrônico e o direito do consumidor. Muito bem. Aí, eu trouxe isso aqui só para reflexão, para a gente poder pensar um pouco, né? Questões sobre o contrato eletrônico. O que nós precisamos hoje? Como proteger o consumidor da internet e aprimorar a relação de consumo no fornecimento virtual de produtos ou serviços? Isso é uma discussão extremamente importante, porque eu tenho que ter políticas, inclusive políticas públicas, políticas governamentais, para proteger o consumidor. Principalmente, aí eu abro aspas, não abro um parênteses, né? Falar abro aspas e faz ser muito estranho. Então, eu abro um parênteses para dizer para vocês, inclusive fraude, né? Estelionatário se fazendo passar por instituições financeiras, e aí você tem lá, de repente, pagamento de um boleto, transferência de um Pix, e se descobre que foi fraude. Como é que fica essa situação? Qual é a validade de uma oferta numa page web, né? Quanto tempo, porque o Código de Defesa do Consumidor fala na oferta. Quanto tempo essa oferta fica? Qual é o prazo de oferta que ela pode ficar na web? Então, são questões de importância. Quais os efeitos jurídicos e qual a eficácia
probante dos contratos eletrônicos? Essa resposta acabou agora de ser, essa pergunta acaba de ser respondida pelo legislador processual civil, que ele dá agora efeito jurídico de título executivo extrajudicial. E uma outra pergunta que se faz: quando e onde se tem por concluído esse tipo de contrato? Porque esse contrato está na web, né? Como que ele foi concluído, esse contrato, né? A conclusão desse contrato? Quando ele iniciou? Quando ele foi concluído? Quando foi feita a oferta? Há quanto tempo ele tem para a oferta? Direito de arrependimento, você sabe que são 7 dias, vou falar disso, não tem problema nenhum. Mas você pode entender que é complicado essa situação quando nós estamos evoluindo e, na omissão de leis, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor para solucionar essas demandas, tá certo? Então, eu coloquei algumas reflexões aqui. Pode-se afirmar inicialmente que o contrato virtual opera-se entre o titular do estabelecimento virtual e o internauta mediante transmissão eletrônica de dados. Então, você já começou a observar aí que a plataforma que vai intermediar esse negócio não tem responsabilidade. Vamos imaginar, eu tenho alguns cursos, né? Então eu, de vez em quando, promovo algum curso e eu tenho lá uma plataforma. Se o aluno adquire o curso e ele não recebe, a plataforma tem alguma responsabilidade? Pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem responsabilidade. Depois a gente vai ver que nós chamamos de leading case, a primeira decisão nesse sentido eu trouxe aqui para vocês, para a gente discutir. Agora tem uma questão de validade, né? Quais são os requisitos deste contrato? E quando a gente fala de requisito subjetivo, aquele requisito que está intrínseco, nós falamos que é a manifestação de vontade de 2 ou mais pessoas capazes civilmente para a efetivação do ato negocial, desde que não apresente vícios de consentimento e sociais. E aí é uma questão na prática, às vezes eu falo que os próprios conceitos são estranhos, porque aqui eu coloco para vocês o seguinte: vamos imaginar que a criança lá resolve fazer uma compra pela internet. Comprou um carro, isso acontece. Criança compra carro pela internet. Às vezes lá o cartão do pai, o cartão de crédito é um cartão Black, ele vai lá e compra. Isso quando não recebe. E o pai quer infartar. E como é que faz? Essa compra é válida? Aí fica fácil você conseguir resolver isso. Porque direito de arrependimento, 7 dias você devolve e tá? Agora eu fico pensando, por exemplo, uma compra de um serviço, né? Tem forma de eu conseguir suspender? Tem forma de eu conseguir suspender. Agora, vamos imaginar que ele conseguiu fazer um empréstimo bancário, a criança fez um empréstimo bancário, sei lá, as crianças são muito espertas, e ela gastou esse dinheiro. Como é que fica essa responsabilidade? Lembrando você que o ônus da prova, nesse caso, por isso que eu recomendo o meu curso de inversão do ônus da prova, na relação de consumo, porque não é uma inversão do ônus da prova de forma automática, ela não é de forma automática, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então a prova é minha? A prova é minha. Às vezes eu recebo ligação de clientes dizendo assim: eu emprestei o meu cartão de crédito para o meu irmão, eu emprestei o meu cartão de crédito para o meu sobrinho, ele fez uma compra e agora, né, no meu nome, eu emprestei, ele não quer pagar. Eu sou obrigado a pagar? Sim, você é obrigado a pagar. Porque a relação estabelecida, a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor foi entre você e a empresa. Mas quem fez a compra foi o meu sobrinho. Não importa, você vai, o seu cliente, se você tiver um caso assim, o seu cliente vai pagar, tá? Na verdade, é você que vai pagar você vai pagar, porque não tem como você dizer assim: não fui eu. A relação jurídica é estabelecida entre você e o fornecedor. A provedora do acesso é o agente interveniente.
Então, ele está entre o consumidor e o fornecedor. Não são contratantes. Então, a provedora não é contratante, visto que tem responsabilidade a organização dos meios físicos e logísticos, da entrega, sim. Vamos imaginar que o seu cliente fez uma aquisição e o fornecedor prova que mandou e que essa mercadoria se perdeu ao longo do caminho. Então, a logística é responsabilidade dele, tá certo? Olha lá, os meios físicos, logísticos, a fim de possibilitar a comunicação entre computador do usuário e a rede mundial de computadores, então a logística é dele, para que se faça, então, compra e venda. Isso é muito importante, se você já fechar esse módulo, sabendo que o provedor só se responsabiliza efetivamente pela entrega daquele produto, então a logística é toda dele, e se o fornecedor é o estelionatário, ele não vai se responsabilizar, né? A plataforma não se responsabiliza, porque ela não tem relação jurídica nessa compra e venda. Ela é um intermediário. Ok? Vamos então para o bloco de número 2.